Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 de fevereiro do ano 2021, pelo calendário secular gregoriano, e pelo calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 26 de Shevat, do ano 5781. E como esse mês de Shevat nós temos 30 dias, então nós temos 2 dias de Rosh Chodesh. E o primeiro dia de Rosh Chodesh do mês de Adar, na quinta-feira, ao entardecer, nós estaremos então no primeiro Rosh Chodesh do mês de Adar. E na sexta-feira, ao pôr do sol, juntamente com a entrada de Shabat, nós estaremos entrando literalmente no primeiro dia do mês de Adar. E vamos aí na sequência da semana estarmos falando aí, principalmente na quinta e sexta-feira, algumas coisas sobre o mês de Adar. E o mês de Adar, só para antecipar, o mês de Adar é considerado o mês de maior alegria. Então o mês de Adar traz para nós a mensagem de alegria, felicidade, júbilo, bem como também de vitórias e conquistas. E é um mês propício para que nós possamos, junto a Hashem, rogar a Ele conquistas e vitórias sobre projetos, aquilo que nós peticionamos diante de Hashem. É um mês propício para que tenhamos aí grandes vitórias, grandes conquistas, pois é um mês de alegria, de felicidade, ok? Então hoje nós estamos no segundo dia de Shabat e, portanto, nós estamos na nossa segunda Aliyá. Tivemos ontem um ponto na nossa Aliyá, a primeira Aliyá da semana, da Parashá 18ª, Mishpatim, que significa estatutos, mas literalmente significa também julgamentos, literalmente julgamentos, mas também dá a entender sobre a questão de estatutos, preceitos, leis, normas que nós temos aí em Mishpatim. E durante a semana estaremos aí, com a graça de Hashem, estaremos aí conversando detalhes, mais e mais sobre a questão desses preceitos, destas leis que nós encontramos em Mishpatim. Dentro desse sentido, o que também representa para nós, porque muitas vezes você começa a ler a Parashá Mishpatim e você vê leis, leis, leis e leis, e muitas vezes fica aí sem entender alguns detalhes, ou muitas vezes fica sem perceber o grande valor de ordem espiritual e pessoal que isto tem para nós, ok? Então, no transcorrer da semana, estaremos aí com a graça bendita de Hashem, falando mais detalhadamente sobre estas questões aí. Hoje tem 2 pontos muito importantes que nós queremos focar na nossa live de hoje. Vamos ter a leitura, a segunda leitura da chamada Torá, e vamos fazer com os comentários de Rashi, e depois vamos ver o que os sábios trazem para nós sobre 2 pontos importantes que nós precisamos estar aí fazendo uma boa reflexão, ok? Iranilde Pereira, shalom, shalom, já está aí conosco. A Donária Carmo, lá de Lisboa, o Luiz Ribeiro, a Regina, já estão aí conectados conosco, o Marcos, lá do Paraná, então já estamos aí com alguns já conectados conosco aí. Vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Hoje nós estamos a 142 dias do mês de, melhor dizendo, 143 dias do ano 5781. Então vamos ver a sabedoria do Rebbe, qual é o recado dele para conosco hoje, ok? Malu, Distrito Federal. A Malu foi aquela que colocou o apelido lá no Valmir Sarmento, o Gogó de Ouro dos Benenor, aqui do Brasil,
Então não esqueçam de ir lá no YouTube, lá procura lá Valmir Sarmento, tem lá o canal dele com os cânticos Benei Noach, são vários e vários cânticos que lá estão, né? Autoria e adaptações que ele faz. Então vão lá, se inscrevam no canal dele e assim também venham curtir, né, no bom sentido, os cânticos Benei Noach, que tem lá no canal do Valmir Sarmento, o gogó de ouro dos Benei Noach no Brasil. A Diná Paglassi Marmol acabou de se conectar aí também conosco, Baruch Hashem. Vamos à gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Corrigindo aí, né, a conexão da Diná Paglassi Marmol mais o Benjamin, né, Marmol Barroso, conectado aí conosco nessa tarde aí também. Ou seja, é a minha filha e o meu neto. Au, Vamos lá, vamos ver o recado do nosso Rebbe Menachem Mendel. Quando os espiões que Moisés enviou voltaram de seu reconhecimento da terra de Canaã, incluíram em seu relato as seguintes palavras: nós nos sentimos como formigas diante deles, e assim parecemos a seus olhos. Fecha aspas para o comentário dos 10 espias, os 10 espiões que Moshe enviou à terra de Canaã. Porque eles se viram como formigas com seus próprios olhos, os outros também o tornaram por formigas e os trataram como formigas. Lembra da nossa sabedoria de ontem, do nosso Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração? A sabedoria, o recado, o falar do nosso Rebbe conosco ontem foi exatamente o quê? O cativeiro começa quando você crê que é pequeno e o mundo é grande. Ou seja, temer ou ter medo, pavor, terror do mundo é simplesmente negar a unicidade do seu Criador. A quem? Não medo, pavor e terror que você tem que ter do Eterno. Esse temor que fala aqui do mundo, ele está englobado no lado negativo do temor, que é medo, pavor e terror. É isso que os faraós dos dias da atualidade estão fazendo, usando a pandemia nos quadrantes da terra e trazendo exatamente o que para as pessoas? Medo, terror, pavor. E sempre notícias de morte, não de vida. Enquanto falo de alguns milhares de pessoas que perderam sua vida, lamentamos por isso, não resta dúvidas, né? Os nossos sentimentos aos familiares, entre eles a minha própria família, que nós perdemos o nosso irmão mais velho para essa dita cuja de doença aí que está dentro dessa pandemia. Então nós lamentamos os nossos sentimentos aos familiares, que realmente a graça de Hashem esteja aí fortalecendo, confortando e fazendo com que as famílias renovem as suas forças e essencialmente a sua confiança no Todo-Poderoso, porque a vida continua e precisa seguir em frente, não é verdade? Mas também o que nós queremos focar aqui é o lado positivo do temer. Porque o temor que nós precisamos ter, quando diz o lado negativo, temer o mundo, o lado negativo, medo, pavor, terror, e se deixar dominar pelas péssimas notícias de morte que apresentam por aí, né? Infelizmente, os grandes meios de comunicação e vários líderes, principalmente de ordem política, estão usando os fatos, estão pisoteando a memória dos mortos para trazer o medo, o pavor, o terror às pessoas, certo? E dessa forma também não valorizam o outro lado positivo. O outro lado positivo
que é contrário o negar a unicidade do Criador do universo, o temor a Deus é o quê? É o respeito, é a reverência, é a gratidão, é a verdadeira adoração ao Criador do universo, aquele que te formou, ser humano, a sua imagem e semelhança, a obra-prima de Deus. E o lado positivo, em oposto, obviamente, a esse medo, pavor e terror que os faraós do tempo presente estão aí usando, essa tal de pandemia, certo? Qual que é o lado positivo? São os milhões e milhões e milhões de pessoas que foram curadas, que venceram essa doença. Sem contar aqueles outros tantos milhões e milhões e milhões de pessoas que tiveram contato com o dito cujo do vírus e nem sentiram absolutamente nada. Então, por isso que a gota de sabedoria do nosso Rebbe de ontem fala que o seu cativeiro, ele começa exatamente quando você crê que você é pequeno, que o mundo é grande, significando que aquilo que está no mundo é mais poderoso do que o nosso Deus. Que a confiança no nosso Deus é nada diante do mundo e diante das notícias que os faraós do tempo presente estão dando aí, através dos seus líderes políticos, usando o tema e trazendo o terror, o medo, o pavor e só notícias de morte. E a gota da sabedoria de hoje vem e diz o quê? Usam, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração. Ele fala sobre os 12 espias que foram espionar, né, a terra prometida, a terra de Canaã. E quando eles retornaram, 10 dos 12, portanto, 2 apenas não compactuaram com a notícia que os 10 deram. E a notícia que os 10 deram foram qual? Nós nos sentimos como formigas diante da população que está habitando a terra de Canaã. Eles são muito grandes, o mundo é muito grande e nós somos como formigas diante deles. Porque eles creram nisso, eles foram tratados exatamente como formigas. Se o mundo se submete à vontade dos seus faraós, medo, pavor, terror, e se deixam dominar mais ainda pelas notícias de mortes, vocês serão tratados exatamente como eles querem. Formigas. Nada. Apenas número, para que eles possam se enriquecer cada vez mais. Não foi isso que aconteceu com o faraó? Enquanto o povo de Israel foi como diz, enquanto o povo de Israel estava como escravos lá no Egito, cada vez mais enriquecendo e cada vez mais o povo sendo submetido ao quê? À escravidão, ao medo, ao terror, ao pavor e sempre a notícia de morte. Quem não fizer a minha vontade vai morrer. Quem não obedecer vai morrer. Não é simples coincidência o que está acontecendo nos nossos dias. Você sabe por que não é uma simples coincidência? Porque o mesmo mal nos dias do faraó, quando o povo israelita era escravo, é o mesmo mal que está aí presente nos dias de hoje. E aqueles que estão a serviço do mal, né, os globalistas, aqueles que estão por cima do sistema, aqueles que estão dominando o establishment, estes são aqueles que estão no serviço da escuridão, das trevas, do mal. E eles querem que você seja uma formiga. Quando alguém começa a aparecer como um gigante, eles procuram calar a sua voz. Foi o que aconteceu desde o começo, lá atrás, quando começou a ser ventilado a notícia deste vírus.
pessoas importantes dentro da própria medicina, pessoas dentro do próprio meio jornalístico, não esse jornalismo barato, pobre, podre, militante, mas verdadeiros jornalistas que começaram a noticiar a realidade dos fatos, sumiram. O médico que deu a primeira notícia sumiu, depois apareceu, depois morreu logo em seguida. E no transcorrer do tempo, aqueles que realmente têm um compromisso com a verdade, seja do meio jornalístico, seja do meio político, seja do meio da própria medicina, quando começaram a falar contrário àquilo que o sistema quer, então as suas reputações começaram a ser atacadas. E as grandes mídias, chamada marrom, pobre de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, pobre nos seus argumentos, pobre em todos os sentidos, mas brutos nas suas ideologias e na sua militância, vêm e procuram de todas as formas denegrir a moral, a imagem dessas pessoas. Foi o que o Faraó fez nos dias de Moisés. Zombou de Moisés, escarneceu de Moisés. Ele era o porta-voz de Deus. Contrário a tudo aquilo que o Faraó estava dizendo, contrário a tudo aquilo que o Faraó tinha estipulado, e ele zombava. Não é diferente dos faraós de hoje. Por isso, se você se sentir como uma formiga, você será tratado como uma formiga. Mas se você for realmente gigante, por quê? Porque você confia em Deus. E você vive. Você confia em Deus, o Criador, o único Criador. Então você se torna um gigante. Então o medo, o pavor, o terror e as notícias da morte que os faraós da atualidade trazem não vão fazer de você um escravo, um cativo. Não vai fazer de você um prisioneiro, porque você é livre. Porque Deus conquistou isto para você. Porque Deus te deu este presente, liberdade, com a grande finalidade de servir a Deus. Então, por isso que o nosso serviço a Deus seja cada dia muito mais forte, cada vez mais vibrante, e que nós sejamos a boa notícia para as pessoas lá fora, que nós sejamos a alegria para os tristes, que nós sejamos esperança para os desesperançados, que nós sejamos uma mensagem de confiança para aqueles que estão totalmente sem confiança, que nós sejamos realmente luz para que a escuridão e as trevas sejam dissipadas na vida das pessoas, que nós sejamos verdadeiramente uma verdadeira carta de Deus para que as pessoas saiam da escuridão, do desconhecimento e possam ver que em você há luz e há a presença do Deus verdadeiro. Que você seja realmente uma mensagem de liberdade para que os prisioneiros sejam libertos. Esta, sem sombra de dúvidas, é uma das nossas grandes missões que Deus confiou a cada um de nós. E, portanto, sejamos sim o contrário daquilo que o sistema, a ideologia, o establishment querem impor nos quatro cantos do mundo, em todas as nações. Que sejamos nós a luz que marcha contra as trevas, a escuridão. Que sejamos nós aqueles que marcham livres contra os opressores, sendo cada vez mais
uma mensagem de liberdade, para que as pessoas sejam livres para confiar e servir ao único Deus. Essa é uma das formas de nós estarmos ombro a ombro com os judeus para transformar o mundo, para ser o lar de Deus e que Mashiach se apresente, se revele rapidamente para que seja em nossos dias, para que seja para agora. Amém. Ok? Então vamos para a nossa Parashá, 18ª Parashá Mishpatim, estatutos ou literalmente dizendo julgamentos. Ok? Então nós tivemos ontem a introdução, né, a entrada na nossa Parashá Mishpatim. Vimos aí a princípio algumas leis, algumas coisas nesse sentido, né? Uma coisa importante que nós precisamos estar pensando e analisando aí é que a nossa Parashá Mishpatim, ela traz para nós realmente princípios fundamentais das leis civis e penais ou criminais, certo? Dentro disso nós temos o quê? Princípios fundamentais estão ligados à responsabilidade, a danos, à injúria pessoal, a questão criminal, relações de trabalho e também sobre transações financeiras. Além disso, nós temos as espantosas ideias nas leis de responsabilidade, que há outras muitas dimensões de relevância dentro dessas leis, que servem para uma aplicação pessoal. São essas coisas, né? Mesmo que não muito profundamente, mas pelo menos aquilo que é básico, no sentido simples, de nós podermos compreender, podemos entender, e dessa forma nós podemos vivenciar esta realidade aí no nosso dia a dia em Mishpatim. Estatutos, leis, preceitos, né? E essencialmente, literalmente, traduzindo Mishpatim, julgamentos. Então, não podemos esquecer que há uma realidade de julgamentos. Então, por isso que nós precisamos estar aí dentro desses princípios fundamentais das leis civis e criminais ou penais, né? Que nós não sejamos, como diz outro aí, né? Que nós não sejamos pegos em romper, né, as leis, as normas, os preceitos, né, os estatutos, porque aí a lei ela se aplica diretamente a nós. Que nós possamos realmente estarmos aí agraciados na força de Hashem para podermos viver a nossa fé não como formigas, não como insignificantes, mas como filhos do Altíssimo, possamos viver com autoridade, sem sombra de dúvidas, a nossa fé, a nossa confiança no Todo-Poderoso. Ok? Vamos à nossa segunda leitura e depois estaremos aí mais alguns comentários dos nossos sábios também. A segunda leitura começa no capítulo 21, verso 20 do livro de Êxodo e vamos até o capítulo 22 e verso 3 com os comentários de Rashi, que assim nos diz: é permitido comprar certos não-judeus como escravos, e os filhos de escravos não-judias em tua posse também serão teus escravos. Se um homem golpear seu escravo não-judeu ou escrava não-judia em uma parte do corpo suscetível a um golpe letal, e o fizer com uma vara capaz de infligir golpe letal, e ele ou ela de fato morrer debaixo de sua mão, ele ou ela será vingado mediante a execução de seu senhor com a espada, né? Então nós estamos vendo aqui sobre a questão de escravos, o tratamento que tem que ser dado. Hoje em dia, né, não tem essa questão de usar literalmente a expressão escravo, mas você pode aplicar isso daqui, hoje em dia, principalmente, dentro da questão trabalhista. É aquilo que fala ali, que nós fizemos um comentário resumido sobre os princípios, preceitos e leis, que estão ligados diretamente à questão civis e penais, criminais.
Então aquele que é patrão, por exemplo, e ele tem sob a sua responsabilidade funcionários, que o termo é usado hoje como colaboradores, né? Antigamente falava empregados, por exemplo, né? Mas os termos modernos hoje diz colaboradores. Então todo aquele que é patrão e ele tem sob a sua responsabilidade os colaboradores, ele precisa saber como tratar, porque ele vai ser tratado de acordo com o seu tratamento, entendeu? Então mesmo que a lei humana, a lei terrena possa falhar, todavia a lei divina ela não é falha. Lembre bem que o Rebbe nos disse assim nesta semana passada: saibais, de forma imperativa, não pairando dúvidas, Deus não falha. Então a mesma coisa dentro desse campo também, nas empresas, etc. e tal, existem aqueles que não são patrão, mas são chefes de setor, gerentes, que estão sobre chefia, né? E dentro desse campo aí o que acontece? A pessoa que está no cargo de chefia está sob a responsabilidade dele outros colaboradores. Então a sua forma de tratar também os colaboradores também se aplica dentro das leis divinas, certo? Então, seja o patrão, seja o chefe, né, precisa estar de acordo com a lei divina, de acordo com a vontade divina, justamente para que não venha também sofrer as penas da justiça divina, ok? Verso 21, assim o Senhor incorrerá em pena de morte por ter matado seu escravo não judeu ou escrava não judia, exatamente como ocorreria se ele houvesse matado qualquer outra pessoa. A única diferença é o método de execução. Há, porém, uma exceção. Se o escravo ou escrava sobreviver pelo menos um dia inteiro, isto é, 24 horas, a partir do momento em que o golpe for desferido antes de morrer, não será vingado, porque é proprietário de seu senhor. Contudo, se qualquer outra pessoa que não seja o senhor golpear o escravo ou escrava, essa leniência não se aplica, certo? Então, dentro desse escopo aqui, nós temos aí as chamadas leis trabalhistas. E de acordo com as leis trabalhistas, muitas coisas você poderá ver que está ligado aos preceitos, às leis da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, não resta dúvidas que, se a justiça humana falhar, a justiça divina não falhará, porque numa grande porcentagem das leis seculares, que se chamam, né, devido ser editada pela visão humana, mas ela tem uma grande base dentro da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, mesmo assim, estão submissos à lei divina, mesmo que foram feitas de acordo com a visão secular das pessoas, né? Por exemplo, um determinado patrão baseado num fato real, obviamente, não vamos mencionar nem local e nem nomes, uma questão de ética, ok? Mas um exemplo, vamos dar aí de um fato real. O dono de uma empresa, ele individualmente, ele contratou um serviço de uma pessoa para que fosse até a sua empresa e ali fosse trabalhar em altura, num determinado barracão, para fazer lá um serviço no referido telhado do seu barracão, certo? Nesse momento, a pessoa adentrou a empresa pela ordem do patrão, certo? E quando estava fazendo serviço no telhado, aconteceu um imprevisto e aquele trabalhador, ele simplesmente caiu do telhado e acabou morrendo. Então, ele fez o quê? Ele consultou o seu departamento jurídico. O seu departamento jurídico orientou ele a fazer o quê? A mandar embora, como que fala?
ele exonerou o responsável do setor, colocando a culpa no responsável do setor, como se ele tivesse contratado e permitido com que aquele trabalhador subisse, né, no telhado, portanto um trabalho na altura, e trabalho na altura existe grandes regras, importantes regras de segurança, as quais não foram obedecidas. Então aí o departamento jurídico orientou então o dono da empresa a mandar embora o responsável do setor, como se ele fosse o responsável pela contratação e pela morte da pessoa, e ele ficaria livre disso daí. E acabou mandando o responsável do setor, que não tinha culpa de nada, né, mandou embora do serviço, demitiu por justa causa. Obviamente, se ele procurou um advogado e etc e tal, para requerer os seus direitos, e tendo testemunho e provas, ele provaria, né, ou vai provar a sua versão, a verdade dos seus fatos. Se porventura a lei, a justiça, ela não aceitar os argumentos dele e acabar colocando a culpa sobre ele e o patrão sair ileso, uma coisa é certa: da lei divina ele não vai escapar, e nem o seu departamento jurídico, porque o seu departamento jurídico conhece a verdade dos fatos e orientou a fazer algo totalmente contraditório, segundo a lei. Então, o dono da empresa e o seu departamento jurídico, sem sombra de dúvidas, estão debaixo da sanção divina, mesmo que a justiça secular não reconheça a culpa deles e cabe colocando a culpa sobre um inocente. A providência divina tomará conta deste inocente e, sem sombra de dúvidas, de sua família, né, caso a justiça decida algo diferente, né? Então, é um exemplo que nós estamos dando sobre dentro desse escopo aqui de Mishpatim, né, julgamento, estatutos, leis, preceitos, normas, que está totalmente ligado na vida secular de toda pessoa, certo? Continuando então, verso 22. Se homens estiverem brigando entre si e acidentalmente se chocarem com uma mulher grávida, fazendo-a abortar, porém sem lhe causar uma lesão fatal, segundo então o culpado será multado quando o marido da mulher o processar, e pagará segundo o arbítrio do tribunal. O tribunal determinará por quanto essa mulher teria sido vendida no mercado de escravos quando estava grávida, e por quanto seria vendida agora que não está grávida, e o culpado pagará a diferença do marido da mulher. Porém, se ela sofrer uma lesão fatal, cobrará a indenização monetária de uma vida por uma vida. O culpado pagará aos herdeiros da mulher o valor pelo qual ela seria vendida no mercado de escravos se fosse viva. De acordo com outra opinião, o autor do homicídio culposo deve ser morto. Indenização monetária de um olho será feita por perda da visão de um olho, um dente por um dente, uma mão por uma mão e um pé por um pé. Em todos esses casos, o agressor pagará à vítima a diferença entre os preços pelos quais ela seria vendida no mercado de escravos antes e depois de sofrer a lesão. Para entendermos essa questão, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, essas coisas todas aí, infelizmente muitos acabam sem conhecimento trazendo uma interpretação errônea. Sabe como que você vai entender isto? Nos dias atuais, há bons anos que retrocede aí a história, mas nos dias atuais você vai entender o seguinte: chama-se seguro de vida. O que é um seguro de vida? O nome já diz, é um seguro de vida. Quanto que vale a tua vida? Então, quem faz o seguro, ele estipula o valor do seguro de vida. Então tem aqueles que pode pagar um bom din-din, né, por um seguro de vida. Então o seguro está lá orçado em 100 milhões de reais.
Um exemplo, ok? Então quem tem dinheiro para pagar, ele faz um seguro de vida. Então, dentro desse escopo aqui, dessa intimidade de Mishpatim, certo? Então é o mercado do tempo. O que era o mercado lá atrás é o mercado da atualidade. Dentro do seguro de vida, por exemplo, tem aquela questão lá, quem perde um olho, qual que é o valor? Então tem lá o seguro, perda de um olho. Se for o olho direito é X, se for o olho esquerdo é Y. Certo? O seguro pela perda da mão. Se for a mão direita é um valor, se for a mão esquerda é outro valor. A direita sempre superior, a esquerda sempre inferior. Por quê? Porque a maioria, né, é destro e usa sempre a mão direita para todo qualquer tipo de trabalho. Então se ele tem um acidente e ele perde a mão, então o seguro de vida orçou o valor do seguro da sua mão. Então é isso daqui, de forma simples e resumida, para você entender o que nós estamos lendo aqui em Mishpatim. É a mesma coisa do pé por pé, certo? Então, a perda de um pé, dentro dessa questão do seguro aí de vida aí, então se a pessoa perde, num acidente aí, perde o pé direito, o valor é X, se perde o pé esquerdo, o valor é Y, inferior ao pé direito. Entendeu? Então é dentro dessa situação aí. Dentro disto, tem a questão da aplicabilidade da lei no campo penal, não só no campo civil, certo? Então a vítima, ela tem o direito, na atualidade falando, na história contemporânea falando, ela tem o direito de entrar e questionar aquele valor que ela recebeu. Então ela vai e entra também com um processo penal, não só o processo civil para sua indenização, mas ela entra também com um processo penal para que o responsável por aquilo que aconteceu com ela seja punido de forma criminal. Então ele vai ter uma pena criminal, ele tem uma pena civil, onde vai pagar o valor devido da indenização, mas aí a vítima entra também com uma ação penal, criminal, e aquela pessoa vai responder também por uma questão criminal e vai ter uma pena criminal ali também. Então é dessa forma para entendermos o que nós estamos lendo e o que nós vamos ter pela frente aí durante a nossa semana na Parashá Mishpatim. É isso que está dentro de princípios fundamentais da lei civil até os dias de hoje. Dentro da responsabilidade, danos, injúria pessoal, criminal, relações de trabalho e transações financeiras também. Além das espantosas ideias nas leis da responsabilidade, né? Há outras dimensões de relevância dentro dessas leis, na questão da aplicação pessoal. Então, existe um grande leque dentro dessa questão Mishpatim, ok? Vamos em frente. Capítulo 21, verso 26. A lei de libertação após 6 anos, no ano do jubileu, ou para mulheres no início da puberdade, não se aplica a escravos não judeus. Eles servirão perpetuamente ou todo o período pelo qual forem comprados, a menos que alguém pague por sua libertação, ou o Senhor os liberte espontaneamente. Quando o Senhor os liberta, eles tornam-se israelitas plenos. Contudo, se um indivíduo golpear o olho de seu escravo não judeu ou o olho de sua escrava não judia e o destruir, ele o libertará ou a libertará como indenização por seu olho. O mesmo se aplica se o Senhor golpear e destruir um dedo da mão ou do pé, orelha ou nariz do escravo ou da escrava, bem como, no caso do escravo, o seu próprio órgão reprodutor, se for prejudicado em alguma coisa. Similarmente, se arrancar o dente permanente de seu escravo ou o dente permanente de sua escrava, ele o libertará ou a libertará como indenização por seu dente. Essa lei não se aplica aos dentes de leite de crianças escravas.
Se qualquer animal, por exemplo, um boi, chifrar um homem ou uma mulher e a vítima morrer, o boi será apedrejado e sua carne não será comida. Não seria mesmo que ele fosse abatido ritualmente de forma correta e não apedrejado. Também não se obterá dele nenhum outro proveito material, mas o dono do boi não será punido, desde que seja apenas a primeira, segunda ou terceira vez que esse boi chifra alguém. No entanto, se for um boi que já tenha chifrado em 3 ocasiões anteriores e seu dono tiver sido avisado em tribunal pelos que viram o boi chifrar, de que o animal assim se mostrara maligno e, portanto, ele deveria guardá-lo, mas o mesmo assim não o guardou, e ele então matou um homem ou uma mulher com chifres, ou de qualquer outra maneira, o boi será apedrejado e o seu dono também será morto pelo tribunal celestial, mas não pelo tribunal terreno, né? Então, vamos dar uma resumida nessa história aqui, para você poder entender a realidade dos fatos nos dias de hoje. Nos dias de hoje existe a lei chamada assim, sobre a questão de guarda de animal, né? Toda pessoa que tem um animal, pela lei, ele tem que ter esse animal guardado dentro da sua casa. Obviamente, nós estamos falando aí sobre os chamados animais domésticos. E o boi também está relacionado entre os animais domésticos, porque é um tipo de animal manso, aparentemente. A não ser que alguma situação provoque a raiva do boi e o boi sai chifrando as pessoas por aí. Mas nós temos os cães, por exemplo, né? Os cães. Então, as pessoas que têm animais, eles são responsáveis pela guarda dos animais. Se um animal escapa, por exemplo, um cachorro, um cão, ele escapa, vai para a rua, morde alguém, o seu dono é responsabilizado. Ele é responsabilizado. E se porventura esse cão, né, como existem várias raças aí que são ferozes, né, ou criam eles de uma forma feroz, né, segundo alguns adestradores aí dizem que o animal ele reage de acordo com o seu tratamento. Se ele é tratado de uma forma doméstica, ele é tratado de forma carinhosa, né, e ele é treinado para se submeter às ordens do seu dono, né, então ele não vai sair por aí atacando ninguém, né. Agora, tem aqueles que adestram os seus cães para serem verdadeiros leões de chácara, como diz o ditado, né? Arrumam aí certos tipos de raça para serem aqueles cães ferozes, como se fosse um leão para guardar a sua casa, a sua família. Ou, às vezes também as pessoas usam de forma perversa mesmo, né? Criam animais para serem verdadeiras feras. Então, acontece alguma coisa, esse cão foge, ele acaba atacando uma pessoa. Dependendo do ferimento, seja qual for, melhor dizendo, né? Seja qual for o tipo de ferimento, o dono é responsável. Ele vai arcar com as despesas e referente ao tratamento médico da vítima. E ao mesmo tempo ele também vai responder um processo, né? Por quê? Ele vai responder um processo porque ele foi omisso na guarda do animal. Então é isso daqui, de forma resumida e simples, que nós estamos falando aqui dentro da questão do animal que chifra, né? Então, se porventura esse animal vai e mata alguém, ele não é condenado à morte pelo tribunal terreno, mas ele é condenado à morte pelo tribunal celestial. Por quê? Porque tirou a vida de alguém. Dentro desse mesmo escopo, né, comentando de uma forma mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais profunda no sentido, né, de morte de alguém, isso daí nós temos dentro da questão do assassinato, né, a questão do homicídio. A questão do homicídio doloso, a pessoa pode não ser condenada à morte no tribunal terreno. Tem alguns países aí que existe a pena capital, que é a pena de morte. Mas a maioria dos países não tem a pena capital para aquele que comete o assassinato, o homicídio doloso, que mata alguém por
por vontade própria, porque quer matar mesmo, certo? Então é aquela questão. Hoje a gente escuta muito se falar no meio das notícias, né? E no meio policial aí, aquele bandido que sai para roubar as pessoas, ele sai realmente para matar ou morrer. Então nós estamos vendo aí pessoas, por exemplo, que estão sendo vítimas de bandidos, em que simplesmente por causa de um celular eles tiram a vida de uma pessoa. Isso jamais será um homicídio culposo. É doloso. O infrator, o bandido, o assassino, ele realmente saiu com a intenção de matar alguém. Por quê? Porque a pessoa que está com o celular, né, vimos aí uma das cenas grotesca, cruel, né, de um estudante que foi abordado por um ladrão para roubar o celular dele. O estudante, adolescente, 16 anos, simplesmente saiu correndo com medo, apavorado. E o que o bandido fez? Pá! Mandou um tiro na nuca dele e tchau, acabou a vida. Ele ele não foi condenado à morte pelo tribunal terreno, mas pelo tribunal celestial ele está condenado à morte. Sabe o que significa isso? Do mesmo jeito que ele matou alguém dolosamente, por livre e espontânea vontade, ele assim o será morto, ou até de forma mais cruel. Mishpatim, julgamento. Nós vimos aqui a questão do olho por olho e dente por dente. Então, alguém tirou a vida de alguém voluntariamente, de forma dolosa, maldosa, simplesmente, como se fala aí no jargão jornalístico, né? Só para ver o corpo tombar, está condenado à morte pelo tribunal divino. Vai morrer do mesmo jeito ou pior. Ou pior. Então essa é a realidade que nós estamos vendo aqui em Mishpatim. Então por isso que Deus nos livre de acontecer alguma coisa em que venhamos tirar a vida de alguém, mesmo de forma culposa. Existe, dentro dessa forma culposa, né, existe um sentimento que nós vamos, que Deus nos livre, né, sem sombra de dúvidas, de causarmos a morte de alguém de uma forma involuntária. Porque o sentimento de uma pessoa do bem, tirar a vida de outra, um acidente de trânsito, por exemplo, né? Aconteceu uma fatalidade, aí acabar se envolvendo num acidente de trânsito e alguém perde a vida por causa desse acidente de trânsito, é algo que você vai ter que ficar com essa culpa por muito tempo. Porque é uma vida que foi embora. Então, se uma pessoa do bem, que teme a Deus, fica com um sentimento desse, não é condenado pelo tribunal celestial dessa morte, porque foi involuntária. Mas a pessoa fica com aquele sentimento amargo, triste. Imagine aquele que o faz voluntariamente. Além da consciência acusá-lo todo dia, todo momento, todo segundo, que não o deixa em paz, ainda por cima ele tem a condenação do tribunal celestial. E a sua consciência, todo momento, fala para ele: você vai morrer desse jeito ou pior. Não tem como mudar isto. Há uma forma só. Da condenação, não tem como mudar isso. Mas esse peso de consciência, só tem uma forma. Techuvá, o verdadeiro arrependimento de ter tirado a vida de alguém de forma voluntária. Ele poderá ter paz na sua consciência. Mas vai morrer. Poderá não ser da mesma forma que ele matou alguém,
mas que a sua vida vai ser abreviada, vai. Porque tirou voluntariamente a vida de alguém. Se houver um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira techuvá, arrependimento a retorno a Deus, ele poderá viver os seus dias em paz e poderá partir em paz. Mas precisa realmente de um verdadeiro arrependimento, à semelhança do rei David. Ok? Vamos em frente. Então, vimos aí sobre a questão do burro, do boi que chifra. A partir do verso 33, temos aí sobre se uma pessoa abrir um buraco que estava devidamente coberto ou cavar um buraco já existente, aprofundando-o e não o cobrir, e esse buraco estiver localizado em área de domínio público, e um boi ou um jumento ou qualquer outro animal nele cair, o responsável pelo buraco fará a restituição. Não será responsabilizado, porém, por danos sofridos por pessoas ou utensílios que o animal porventura esteja carregando quando cair. O responsável pelo buraco restituirá o valor do animal a seu dono, deduzindo o valor da carcaça do animal, pois a carcaça continuará sendo propriedade do dono. Se um animal, por exemplo, o boi de um homem, atacar o boi de seu próximo, e o boi morrer, o boi vivo e o boi morrer, então o boi que ficar vivo, eles venderão e será dividido os proventos, e dividirão assim o valor da carcaça. Porém, se for sabido que o boi chifrou em pelo menos 3 ocasiões anteriores, mas o seu dono não o guardou e o animal atacou o boi de outra pessoa e o matou, ele pagará o valor total de um boi como indenização pelo boi, isto é, indenizará o dono do boi, atacado pelo valor total do seu prejuízo. Verso 37, se um homem roubar um boi, um carneiro ou uma cabra e o abater ou vender, e for vendido e condenado por seu ato, pagará 5 bois em lugar do boi, no lugar de um boi, e 4 carneiros ou cabras no lugar de um carneiro ou uma cabra que ele roubou. Normalmente exige-se que o ladrão pague apenas o dobro do valor do roubo. A multa adicional só se aplica a bois, carneiros e cabras. A multa básica imposta ao ladrão é de 5 vezes o valor do animal roubado, mas é reduzida no caso de um carneiro ou cabra, porque o ladrão tem de carregá-los nas costas para roubá-los, o que lhe causa algum constrangimento quando de seu julgamento no tribunal, e devemos preocupar-nos com a dignidade humana até de um ladrão. Ou seja, quando ele rouba um boi, o boi ele vai andando com as pernas próprias. Quando ele rouba um carneiro ou uma cabra, normalmente ele carrega nas costas, né? Há uma certa, como diz aqui, né? Há uma certa vergonha, humilhação por causa disso. Então até para o ladrão se pensa na dignidade dele, né? Pensando na dignidade dele, não haverá, será uma redução, né? Sobre a questão das multas que ele deve aplicar pelo dano causado aí, ok? A Nadir Pereira está perguntando, e quando é em legítima defesa? Dentro das próprias leis de Mishpatim, nós veremos aí que a própria Torá nos fala que quando alguém é morto por legítima defesa, você é completamente inocente. Não tem acusação nenhuma quando você, por defender a si mesmo, defender a sua família, defender o seu patrimônio ou defender a vida de terceiros, é considerado legítima defesa. E caso essa incursão para a legítima defesa, a outra parte morreu, o próprio termo diz legítima defesa. Não há condenação nem no tribunal terreno e nem no tribunal celestial, certo? Não há. Nós vamos ver aqui, por exemplo, sobre a questão
a questão, né, do ladrão, da pessoa que do bandido que entrou na sua residência e ele entrou durante o dia ou entrou durante a noite, existem procedimentos diferentes, certo? Legítima defesa sempre será legítima defesa. Abuso pelos meios, né, usar de forma abusiva dos meios para defender-se, defender família, defender patrimônio, defender a vida de terceiros, abusos, o próprio nome já diz, abusos. Aí tem que responder por eles, pelos abusos, certo? E aí a lei e a própria Torá vê qual que é a dimensão desses abusos, né? O que nós não podemos é abusar do nosso direito. É isso que nós temos que ter em mente. E aqueles que trabalham principalmente, né, no setor de segurança pública, né, sempre precisam ter isso em mente, né? A questão de não cometer abusos na defesa, na legítima defesa da sociedade, né? Porque os órgãos de segurança pública, eles estão aí para defender a sociedade, defender as pessoas da sociedade. Então, principalmente os agentes da segurança pública, eles precisam tomar cuidado para não cometer os abusos na legítima defesa da pessoa, da sociedade e assim sucessivamente. E também na sua própria defesa, né? Infelizmente, no momento aí ainda, né, as pessoas, os agentes de segurança pública estão aí numa troca de tiros, né, com bandidos. Eles acabam aí, graças a Deus, levando vantagem e o bandido acaba morrendo. Existem umas implicações sérias em cima deles, né? E é isso daí que não pode acontecer. Tem que ser dentro da Torá e dentro da legitimidade da defesa. Dentro disso daí, né, aqueles que usam da legítima defesa pelos meios legais, sem abusos, eles precisam também ter a proteção da lei. Dentro da Torá, né, os que agem de forma legítima, eles não têm condenação pelo tribunal celestial. Infelizmente, alguns tribunais terrenos cometem alguns deslizes e acabam aí prejudicando tanto vítimas nas suas casas, né, ou no seu local de trabalho, que usaram pelos meios legais de proteger-se, a sua vida, a vida de terceiros, seu patrimônio, sua casa, sua família. Infelizmente tem alguns meios jurídicos aí, né, ou que aplicam a justiça ao agido de forma errônea e a vítima acaba virando, a vítima, né, do ataque do bandido, acaba virando aí prisioneiro desse sistema. E não pode acontecer isso daí, né? Então, continuando aí, o versículo, capítulo 22, a partir do verso 1. Se o ladrão for pego no ato de arrombar e for golpeado por alguém que esteja guardando a propriedade que ele tenta roubar, e o ladrão morrer, não há assassinato nesse caso. Aí, ó, acabamos de falar aqui. Pois o ladrão sabe muito bem que as pessoas defendem sua propriedade. Então, ele assume o risco de combate mortal ao fazer um arrombamento. Porém, se metaforicamente o sol brilhar sobre ele, isto é, estiver claro que ele não está à procura de briga e não matará o que guarda a propriedade, e se encontrar resistência, mesmo que encontrar resistência, é um assassinato matá-lo. Então aqui, vamos trocar nos miúdos aqui. Essencialmente, o ladrão entrou à noite. Ele vai na propriedade, sua casa, seu patrimônio, seja onde que for. O ladrão à noite, ele vai arrombar um local. E quando ele está neste ato aí, aquele que guarda a casa, seja um segurança daquela família, ou o próprio chefe da casa, ou a própria família, e usando pelos meios legais, né, tem uma arma devidamente, vamos dizer, uma arma devidamente registrada, aprovada pela Polícia Federal, etc. e tal, os meios legais, ou ele mesmo acaba usando aí um pedaço de pau.
Ele tem um pau em casa lá, usa daquele pau lá e dá no quengo dele. Seja de qual for, a forma que for, ele proteger seu patrimônio de forma legal, usando as armas legais, e aquele ladrão ele acaba morrendo. Então vamos dizer, o proprietário da casa, da família, ou quem guarda esse patrimônio e a família, não vai responder pelo crime de assassinato, certo? Na atualidade chamam isso daí de excludente de criminalidade, um negócio assim, certo? Excludente de ilicitude, algo parecido assim que se fala no termo jurídico, certo? Na atualidade. Isso significa que a pessoa não vai responder pela morte do bandido. Agora, se é de dia e o que guarda o patrimônio, a família, etc e tal aí, e o ladrão vem e você percebe que ele não está armado, ele não vem com nenhum instrumento no sentido de que pode ameaçar a sua vida, a vida da família, então você precisa refutar esta injusta agressão de forma legal, certo? Então é aquele detalhe, você vai dominar o ladrão, vai subjugar ele, e você chama a polícia, acabou, vai embora. Agora, se o ladrão ele entra sem, você está vendo que ele, mesmo que oferecer resistência à família, ele não tem como trazer a ameaça à vida da família, então é apenas refutar uma injusta agressão. Então você vai dominar o ladrão e chama a polícia e vai levar ele embora e acabou. Então, o ladrão estando dominado, você não pode matá-lo. É isso que a Torá fala. Você não pode matá-lo, porque você aí responde por homicídio. Então dominou o ladrão, chamou a polícia, levou embora, tchau e pronto, acabou, beleza. Se houver uma briga aí por causa da resistência, né, aí aquela questão, né, vai prevalecer o mais forte. Esperamos que seja sempre o dono da casa, da família ou o guarda que protege o patrimônio. E que o bandido sempre perca, não resta dúvidas, porque ele está numa ação criminosa, violando todas as leis. Certo? Ok? Acho que deu para entender, né? Qualquer dúvida, posta aí que depois a gente responde com mais detalhes. Seguindo em frente, verso 3. Se o bem roubado for realmente achado em sua posse, seja o que for, boi, jumento ou carneiro, como exemplo, né? E ainda estiver vivo, se ele ainda não o tiver abatido nem vendido, ele pagará com os 2 animais vivos, ou o valor monetário correspondente a eles, e não com 4 ou 5, no caso do boi e carneiros. Ao contrário do que diz a regra apresentada, e em conformidade com a regra que serão expostas, além disso, se o ladrão admitir a sua culpa por iniciativa própria, só terá de pagar o que roubou e estará isento de multa dupla ou quádrupla ou quíntupla, né? Ou seja, ele não vai pagar a multa, ele estará livre da multa, ele só terá de pagar realmente o valor daquilo que foi roubado. Aqui nós encerramos a nossa segunda aliá, né? Então, nós temos aqui mishpatim, literalmente julgamentos. Então, dentro dessa realidade, as pessoas estão em julgamento, ou culposa ou dolosa, certo? E então aquele que age de forma dolosa, ele vai ter que responder de forma dobrada, no mínimo, diante das situações que se apresentarem diante da realidade, né? Um exemplo aí, né? As leis de trânsito, só foram feitas para serem cumpridas. Quem viola a lei de trânsito, ele vai ser preso? Não, ele vai pagar a multa, porque ele violou uma determinada lei de trânsito, certo? Então, a lei de trânsito está aí, nesse sentido. Crime de responsabilidade pessoal,
Então depende do que a pessoa faz, ela vai responder de forma pessoal por aquilo que ela fez, ou de forma civil ou de forma criminal. Então os nossos sábios, segundo o Midrash, eles nos falam que Deus entregou realmente ao povo judeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, na manhã do dia 6 do mês de Sivan. E no final daquele dia, Deus ensinou a Moshe os Mishpatim, preceitos, leis, né, estatutos. E Moshe logo os ensinou ao povo em seguida. Deus ordenou a Moshe: ensine os Mishpatim ao povo de Israel, de maneira similar a de quem arruma a mesa. Disponha-os de maneira clara e elucidativa. Como que se coloca a mesa para o almoço ou o jantar? Você coloca o arroz numa vasilha, feijão na outra, salada na outra, né? A mistura, seja ela qual for, você coloca em outra. Ou seja, em cada recipiente você coloca um alimento específico. E aí você fala, ó, aqui está o arroz, aqui está o feijão, aqui está a salada, aqui está a mistura tal, aqui está a sobremesa, aqui está a fruta. Então, segundo os nossos sábios do Midrash, ele fala que Deus disse isso a Moshe, para ensinar dessa forma, uma forma didática. Ó, mentiu, a pena é essa. Roubou, a pena é essa. Matou alguém, se for de forma dolosa, é esta pena. Se for de forma culposa, é esta pena. E assim sucessivamente. Então é isso que nós vamos ver no transcorrer de toda a semana, né? E vamos trazer também de forma paralela o ensinamento espiritual para nós nesse sentido todo, ok? Então amanhã às 14 horas nós estaremos aí continuando Mishpatim e trazendo os ensinamentos espirituais para a nossa prática diária, ok? Nós estamos com um projeto aí de adquirirmos um aparelho celular melhor para podermos fazer as nossas lives. Se porventura você quiser participar conosco desse projeto, né, fazendo uma de Sedaká, não importa o valor, ok? Então entre aí no nosso particular e peça aí as informações que nós estaremos passando a você para ser participante conosco nesse nosso projeto de melhorias para as nossas lives, ok? Shalom, shalom, até amanhã.